aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade, e sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Amém? Amém. Amém, irmãos. Esse é um texto do livro de Efésios, Paulo aqui escrevendo aos cristãos de Éfeso, falando para eles a respeito de que eles agora deveriam viver uma nova vida. E hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito disso, o perfil de um homem renovado. O apóstolo Paulo está falando acerca disso, um homem renovado. Quais são as características de uma pessoa que foi renovada, ou que teve a sua mente e o seu entendimento renovado? O perfil de um homem renovado. Quando falo em homem também, obviamente que eu estou falando das mulheres também, todos nós. O cristão, qual é o perfil do verdadeiro cristão, de alguém que foi verdadeiramente transformado pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho? Como que essa pessoa deve viver? Como que ela deve se relacionar? Como que ela deve se portar? Qual é a conduta, qual é a postura que se espera de uma pessoa que foi renovada? Essa palavra renovação, ela é uma palavra que aparece muitas vezes no Novo Testamento. O apóstolo Paulo faz uso dessa palavra muitas vezes para se referir ao processo que nós estamos vivendo, de sermos transformados
a imagem de Cristo Jesus, de termos em nossa vida formado o caráter de Cristo, porque a tarefa do Espírito Santo, a função do Espírito Santo na sua vida e na minha vida é fazer com que nós sejamos semelhantes a Jesus. Amém. A maior função, a maior tarefa do Espírito Santo na vida de uma pessoa é tornar ela semelhante a Cristo. É fazer com que o caráter de Jesus, de Cristo, seja de fato formado nessa pessoa. E isso envolve o processo de sermos constantemente renovados na nossa maneira de pensar, renovados na nossa maneira de agir e de viver. O nosso modo de pensar deve ser renovado. Nós devemos viver com uma verdadeira renovação. Algumas igrejas se utilizam da palavra renovação para dizer que são igrejas mais avivadas, igrejas mais dinâmicas, igrejas mais alegres. Então elas usam o nome renovado. Por exemplo, Igreja Batista Renovada. Aí por renovado se entende aquela igreja que é uma igreja mais avivada, uma igreja mais animada. E muitas igrejas por aí usam a palavra renovada para se referir a isso, a um perfil de igreja, como sendo uma igreja que é mais animada, uma igreja que dá mais liberdade para o Espírito Santo. Mas nós deveríamos ser uma igreja em renovação. Nós devemos ser uma igreja que está em constante renovação. Nós nunca devemos ser pessoas renovadas, mas biblicamente falando, nós devemos ser pessoas que estão buscando constantemente essa renovação. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos nos renovar sempre, nos renovar constantemente. Renovar o nosso ser precisa se renovar todos os dias. A nossa mente precisa se renovar todos os dias. Nós precisamos estar sempre sendo renovados. E a palavra que o apóstolo Paulo usa, renovar-se aqui, ou renovação, tem o sentido, na língua grega, expressa exatamente a condição de algo que está se tornando novamente jovem. Algo que não está perdendo qualidade, algo que não está se desintegrando, mas algo que está sempre sendo aperfeiçoado e aprimorado cada vez mais. Nós precisamos estar sempre sendo aprimorados. Deus quer e deseja que nós sejamos aprimorados em todos os aspectos da nossa vida. Deus deseja aprimorar cada um de nós. Deus deseja nos renovar constantemente. Nós precisamos buscar isso. O versículo 17, ele fala, até o versículo que nós lemos aqui, até o versículo 20, ele fala a respeito de uma condição de alguém que ainda não experimentou essa renovação. Ele está falando para pessoas aqui, para cristãos que já haviam conhecido o Evangelho, já haviam se convertido a Cristo, já haviam experimentado essa renovação, mas ele está dizendo: olha, vocês não devem olhar para o seu passado e voltar a viver como vocês viviam antes, porque o propósito de vocês serem tirados do mundo não é para que vocês retornem para o mundo, mas é para que agora vocês vivam uma nova vida, vocês experimentem uma nova vida com Jesus. E é interessante que a expressão que o apóstolo Paulo usa, no versículo 20 ele diz: todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, não foi isso que vocês aprenderam de Jesus, de fato vocês ouviram falar dele, e nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, versículo 22, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Interessante aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo usa a palavra despir-se do velho homem.
Algumas traduções, algumas Bíblias traz a expressão despojar-se do velho homem. Aqui ele está querendo se referir a como se você estivesse tirando, trocando uma roupa suja, encardida, por uma roupa limpa e nova. Despir-se do velho homem. É como se a pessoa que vem para Jesus, chega para Jesus, ela começa a ter uma experiência com Jesus, ela tem um guarda-roupa. Aqui eu estou falando espiritualmente. Só que esse guarda-roupa, ele é um guarda-roupa que tem roupas velhas ainda. É um guarda-roupa só de roupas velhas e sujas. Roupas sujas com a lama do pecado, com a lama deste mundo. Roupas encardidas, sujas. Aí quando essa pessoa tem uma experiência com Cristo, e ela começa a andar com Jesus, começa a caminhar com Deus, começa a aprender de Deus, o que acontece? Deus dá para ela um novo guarda-roupa. E quando ela abre esse guarda-roupa, ela vê que não, aquelas velhas roupas não fazem mais parte da sua vida. E ela olha ali roupas novas, limpas, para serem usadas. E essa proposta que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, essa é a proposta que ele traz para os cristãos de Éfeso, e que ele defende aqui nesse texto, é exatamente isso, a proposta de uma nova vida. Essas roupas que vocês usavam antes, elas não servem mais em vocês. Vocês devem se desfazer desse guarda-roupa e agora se vestir com novas roupas, que são roupas de santidade, de retidão, de pureza. É essa palavra que ele usa literalmente aqui para se referir a esse processo em que nós estamos. Ele diz aqui no versículo 22, de acordo com a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. E no versículo 23 ele diz: e a serem renovados no modo de pensar, e se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Semelhantes a Deus. Semelhantes a Deus. Esse é um grande privilégio que nós, como cristãos, desfrutamos. Temos a oportunidade de sermos semelhantes a Deus, de sermos parecidos com Deus, de termos desenvolvido na nossa vida as virtudes que estão presentes em Deus, no caráter de Deus, na pessoa de Deus, e poder desfrutar dessas qualidades, expressar e manifestar essas mesmas qualidades de Deus, é um grande privilégio. Nós, como pessoas pecadoras, nós, como pessoas tendenciosas ao erro, ao pecado, temos esse privilégio de a cada dia nos parecermos um pouco mais com Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Amém. É uma constante renovação no nosso modo de pensar e no nosso modo de viver. É isso que o apóstolo Paulo aqui está tentando desenvolver, trabalhar com esses cristãos a respeito dessa vida renovada, ou vida em constante renovação. Como é que nós, uma vez que nós fomos renovados por Deus, estamos sendo renovados a cada dia, como é que nós devemos viver? O que caracteriza esse novo homem ou essa nova mulher que foi criada ou criado para ser a semelhança de Deus? O apóstolo Paulo vai discorrer sobre isso agora, a respeito dessas características que fazem parte da vida de um perfil de um homem e de uma mulher que teve o seu entendimento, o seu modo de pensar renovado. No versículo 25 ele vai dizer: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo.
Aquela pessoa que foi renovada, ela deixa de viver para si mesma. Em primeiro lugar, primeira característica, deixar de viver para si mesmo. Nós recebemos um entendimento da parte de Deus de que nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Nós somos membros do mesmo corpo, E como membros do mesmo corpo, como membros uns dos outros, tudo que nós fazemos em última instância tem a ver com o nosso irmão, tem a ver com o corpo de Cristo, tem a ver com a igreja. Tudo que nós fazemos em última instância para o nosso irmão tem a ver conosco mesmo, conosco. O apóstolo Paulo diz: vocês devem lembrar que vocês fazem parte do mesmo corpo, vocês são membros de um só corpo. Um só corpo. Meus irmãos, nós não vivemos para nós mesmos. Nós não vivemos para nós mesmos. Hoje nós estamos vivendo num mundo cada vez mais individualista. As pessoas estão pensando cada vez mais em si mesmas. Cada um com os seus problemas, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas lutas. Mas à medida que nós somos renovados no nosso entendimento, no nosso modo de pensar, nós vamos deixando de ser pessoas assim que se preocupam apenas com os nossos próprios interesses, e nós nos tornamos pessoas que não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Deus e para os nossos irmãos. Amém, Jesus. Será que você tem vivido para si mesmo? Será que Deus precisa trabalhar esse aspecto na nossa vida, essa característica, desenvolver em nós a capacidade de viver não para nós mesmos, O apóstolo Paulo diz: não foram isso que vocês aprenderam de Jesus? E quando eu olho para o exemplo de Jesus, porque Jesus precisa ser o nosso referencial, nosso maior referencial ético, referencial moral, referencial de vida, precisa ser Jesus. Olhe para Jesus, olhe para o exemplo de Jesus. Será que você consegue ver em Jesus alguém que viveu só para si mesmo? Será que quando Jesus veio nesse mundo, Ele nos ensinou isso? Ele demonstrou isso através das suas atitudes? Que Ele vivia apenas para si mesmo? Não. Quando eu olho para Jesus, eu percebo que Ele viveu em prol das pessoas, dos necessitados, dos aflitos, daqueles que estavam à mercê, aqueles que estavam às margens da sociedade. A essas pessoas Jesus veio buscar, Jesus veio salvar. O verdadeiro cristão, ele não vive para si mesmo. Não vive para si mesmo. Meus irmãos, como nós estamos vivendo momentos hoje, dias hoje, que nós estamos vendo cada vez mais o mundo caminhando para isso. As pessoas se preocupando apenas com o seu próprio umbigo, com as suas necessidades, com o seu mundo, com os seus problemas, a sua vida. E se esquecendo que a vida não se resume a isso. Se a gente olhar hoje para a situação do nosso país, nós vamos perceber que tudo que nós estamos vivendo é reflexo disso. O homem e a mulher que foi renovado, que teve a sua mente renovada, ele vive para servir. Ele vive consciente de que ele faz parte de um corpo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Como é bom, como é gostoso fazer parte do corpo de Cristo. Como é maravilhoso experimentar a comunhão, a unidade, saber que nós não estamos sozinhos, que nós podemos contar de fato uns com os outros, que nós podemos orar uns pelos outros, que nós podemos abençoar uns aos outros, que nós podemos servir os nossos irmãos.
Aquele que foi renovado não vive para si mesmo. Uma segunda característica deste homem que foi criado segundo Deus, que experimentou essa verdadeira renovação, está no versículo 26. O apóstolo Paulo diz, no versículo 26, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Paulo está dizendo aqui que quando nós nos irarmos, porque a ira é uma coisa inevitável, irmãos. A ira, de repente alguém aqui hoje se irou com alguma situação. De repente você, por alguma coisa que deu errado no seu dia, alguma coisa que aconteceu no seu dia hoje, ou essa semana que você não gostou, deixou você muito irado. A ira, ela é inevitável. Mas o que o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, nos ensina é que sempre que nós formos tomados no sentimento de ira, nós não devemos pecar. Nós não devemos deixar que essa ira cresça e nos leve e nos conduza a um ato de pecado. Irar, o apóstolo Paulo não está dizendo que a gente deve ser pessoas insensíveis, petrificadas, sem reações. Mas nós mantemos as nossas reações de ira, nós mantemos as nossas reações no campo da indignação, mas a diferença é que nós não transformamos essa ira em algo que vá ferir e que vai machucar e que vai abater e destruir o nosso irmão, o nosso próximo. Meus irmãos, a ira, ela é algo muito recorrente hoje nos nossos dias. Existe um psicólogo cristão, Paul Turner, que ele escreve alguns livros sobre essa questão, e ele escreveu um livro intitulado Cristãos Nervosos. Muito interessante. Cristãos nervosos. Tem muito cristão nervoso por aí. Tem muito cristão com ataque de nervos por aí. Tem muito cristão precisando de um calmantezinho, calmante do espírito na vida deles. E o Paul Turner vai trabalhar exatamente a respeito disso nesse livro. Que às vezes essa ira, essa revolta, esse nervosismo é um problema que está relacionado não apenas com a personalidade, com o temperamento, mas está relacionado com o coração do homem. Um coração que ainda não foi profundamente tocado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, que ainda não experimentou uma verdadeira renovação e transformação. Como tem cristão nervosinho hoje, né? Tem pessoas que, por pouca coisa, elas saem da carne, saem do Espírito e entram na carne. Por pouca coisa elas jogam tudo pro alto. Por pouca coisa elas xingam, elas brigam, elas se revoltam com a vida, se revoltam com todos. Jesus disse que nós devemos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender com Jesus a sermos mansos. E o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida é domar esse nosso espírito, domar essa nossa vontade, domar essa nossa natureza, que de tempo em tempo se revolta, que de tempo em tempo se rebela, que de tempo em tempo se volta contra Deus. O Espírito Santo quer domar você, quer tornar você manso, humilde como Jesus. A ira não deve ficar por muito tempo. O sentimento de ira não deve ficar por muito tempo no nosso coração. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos perpetuar coisas mal resolvidas. Não deixe se pôr o sol sobre a vossa ira. Não deixe que a ira se torne algo recorrente na sua vida. Resolva
Não permita que isso passe, que o tempo passe. Tem pessoas que dizem: o tempo vai resolver essa situação. Estou com um problema com meu esposo, com a minha esposa, estou com um problema com aquela pessoa, mas o tempo vai dar um jeito nisso. Tempo não resolve o problema. Tempo cauteriza. Porque enquanto você vai dando mais tempo para aquela situação, mais e mais você dá espaço para que também Satanás trabalhe nos seus sentimentos. Ore a Deus, coloque essa situação diante do Senhor e resolva isso de forma imediata. É isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui. A ideia é que nós devemos deixar que os nossos problemas interpessoais sejam resolvidos, tratados, e não deixar que o tempo passe sem que eles sejam resolvidos. Nós devemos tratar. Tem pessoas que às vezes têm um problema com alguém e o que ela faz? Eu vou esperar aquela pessoa me procurar. Tome você a iniciativa. Faça você a sua parte. Mas foi aquela pessoa que me ofendeu. Não importa se foi aquela pessoa que ofendeu você. Procure ela, resolva, trate a situação. Meus irmãos, que nós não precisemos chegar a uma situação na nossa vida em que a nossa vida esteja por um fio e que a gente comece a refletir naquilo que a gente precisa resolver e tratar. Uma vez uma mãe tinha um problema com seu filho de longos anos de relacionamento, mágoas, rancor, ressentimento. E o tempo foi passando e a distância entre essa mãe e o seu filho foi cada dia crescendo mais e mais. O tempo foi passando e a distância foi aumentando. Isso acontece dentro de muitas famílias hoje. Até o ponto de que às vezes ambos se tornam incomunicáveis. Não há comunicação mais, não há diálogo, não há atenção. São dois estranhos dividindo o mesmo teto. Duas pessoas estranhas ali, dividindo o mesmo espaço. E essa mãe se revoltou com o seu filho não aceitava aquilo que a sua mãe lhe dizia, e essa distância foi aumentando, até o ponto de que um dia essa mãe, que precisava tratar essa situação com o seu filho, ficou profundamente enferma de uma doença degenerativa. E ela começou um longo tratamento que se iniciou a partir disso, da descoberta daquela doença. Se iniciou um longo tratamento, idas e vindas do hospital. E chegou um momento que ela estava no leito do hospital, sabendo que lhe restava pouco tempo de vida. E o seu filho foi um dia se aproximar, foi visitar ela e se aproximou da cama em que ela estava. E ela olhou com os olhos cheios de água e disse: meu filho, eu preciso tratar isso com você. Estou sentindo que meu tempo está se esvaindo, está se esgotando, e eu preciso resolver isso. Meus irmãos, que nós não precisemos passar por isso. Precisar chegar numa situação como essa, para procurar o familiar, um ente querido, um amigo, esposo, esposa, para resolver, para tratar essa situação. Trate o quanto antes, resolva, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O cristão, ele tem que aprender a resolver tudo de forma imediata. Com relação ao problema, nós temos que ser imediatistas. Resolver o quanto antes, tratar a situação o quanto antes. A pessoa que teve o seu entendimento renovado, aquela pessoa que experimentou uma verdadeira transformação no seu modo de pensar e de viver, ela não perpetua coisas mal resolvidas. Ela não deixa para amanhã aquilo que ela pode tratar e resolver hoje. Uma hora aparece a oportunidade, eu vou tratar esse assunto. A oportunidade nunca chega, nunca vem. É você que tem que tomar essa decisão. É você que tem que se levantar e dizer: eu vou resolver isso. A parábola do filho pródigo é um exemplo, e eu aprendo muito ali naquela parábola do filho pródigo, ao ver aquele filho ali que se afastou do seu pai, um problema de relacionamento. Ele havia virado as costas para o seu pai, e lá, quando ele estava longe do seu pai, comendo com os porcos, a comida dos porcos, ali, quando ele chegou
traumática, difícil, ele se lembra do seu pai, ele se lembra da sua casa. Ele diz: os servos do meu pai estão numa situação muito melhor do que eu. E é interessante que na parábola Jesus diz que aquele jovem chega à seguinte conclusão: eu vou me levantar e eu vou ir ter com o meu pai. Está lá na parábola do filho pródigo. Eu vou ter com o meu pai. Eu preciso acertar as coisas com o meu pai. Eu preciso resolver essa situação. Eu preciso administrar essa situação, esse conflito. Não deixe para depois, meu irmão. Não deixe para depois. Se tem alguma pessoa na igreja que você está com algum problema com essa pessoa, já faz anos, procure essa pessoa hoje. Não vai embora sem chamar essa pessoa aqui no final do culto e dizer: eu preciso tratar essa situação. Nós precisamos estar bem. Imagina, você vai para o céu, você vai ver essa pessoa no céu, como é que vai ser? Como é que vai ser lá no céu? Nós precisamos tratar essas situações. Não podemos dar espaço para que a ira tome conta do nosso coração e destrua os nossos relacionamentos. O homem e a mulher renovada, ele não perpetua coisas mal resolvidas. Em terceiro lugar, o homem que teve o seu entendimento renovado, a sua mente renovada, ele não dá lugar ao diabo. Versículo 27. O apóstolo Paulo diz que não dê lugar ao diabo. É interessante que esse texto aqui está logo depois do texto em que Paulo está dizendo para nós irarmos, mas não pecarmos. Porque o próximo passo subsequente à ira é nós darmos lugar, espaço para que Satanás venha e comece a nos influenciar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A vida não é absolutamente neutra. Sempre nós nos deixamos possuir por algo. As pessoas falam muito a expressão possessão, né? Aquela pessoa lá está endemoniada, aquela pessoa está possessa. Possessão, algo que possuiu aquela pessoa, possuiu a sua mente, o seu coração, possuiu a sua alma, possuiu ela por completo, por inteiro, ela está totalmente possuída. O que está possuindo você? O que possui você? Porque possessão tem a ver com isso. Quando o diabo ele possui a vida de uma pessoa, ele toma posse da vida de alguém. Isso é possessão. Você é posse de quem? O que tem possuído você, o seu coração, a sua mente, a sua alma? Eu creio, tem pessoas que pensam diferente, eu respeito quem pensa diferente de mim, mas eu penso que o cristão, o verdadeiro cristão, que uma vez se converteu a Cristo, entregou a vida dele a Jesus, ele não fica possesso. Eu particularmente tenho essa linha de pensamento. Alguns pensam diferente de mim. E se quiserem conversar comigo melhor sobre isso, a gente pode ter um tempo para conversar sobre isso. Será que o crente cristão fica possesso? Eu creio que não, meus irmãos. Eu penso que não, creio que não. Mas o crente pode ficar possuído por coisas boas. Pode ser possuído por Deus, pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Se existe a possessão maligna, por que não existe a possessão divina de Deus? O fato de nós sermos possuídos por Deus, pela mente de Deus, pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Mas isso só vai acontecer se nós não dermos lugar ao diabo na nossa vida. Quando você deixa um sentimento ruim no seu coração evoluir, crescer, você acaba se tornando vulnerável à ação e influência de Satanás na sua vida. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui com não dar lugar ao diabo tem a ver literalmente com isso, que o cristão não deve dar oportunidade na sua vida para que Satanás possa influenciá-lo, venha influenciá-lo e venha afastá-lo de Deus e venha destruir a sua vida. Não dê oportunidade para Satanás agir na sua
da sua vida para que Satanás não tenha acesso a nenhuma área da sua vida, aos seus sentimentos, às suas emoções. O verdadeiro cristão, aquela pessoa que foi verdadeiramente renovada por Deus, ela não dá lugar ao diabo. Não dá lugar ao diabo. Meus irmãos, às vezes nós damos lugar ao diabo, pequenas coisas, pequenas situações. Nós vamos dando espaço, vamos dando lugar, vamos abrindo a porta, e Satanás ele vai entrando mesmo. Ele vai tentando assumir o controle. E ele vai influenciando você, o seu modo de pensar, de agir. Eu cresci numa igreja, cresci numa família evangélica, e eu me lembro que tinha pessoas que me contavam histórias que viram o diabo lá, viram o diabo ali, viram o diabo lá. E eu sempre cresci orando, pedindo a Deus: eu não quero ver o diabo, nunca na minha vida. Até hoje eu oro, eu não quero porque eu não preciso dele. Tem gente que faz questão de ver o diabo, quer ver como é que ele é, né? Mas eu vi o diabo, passou um dia assim, ele era assim, tinha isso, tinha aquilo. Eu sempre vi esse tipo de história. Eu não faço questão de ver o diabo, não faço. Eu quero ver Deus. Amém. Esse foi o anseio de Moisés: Senhor, mostra-me a tua face, né? Eu quero ver o Senhor, meu irmão. Amém. Eu quero ver a glória de Deus. Amém. Eu quero ver Jesus. Amém. Aleluia. Já não me interessa. Não quero ver. Não quero nunca me encontrar com Ele. Quero me encontrar com Jesus. E olhar para o rosto, para a face de Jesus. Então, às vezes, as pessoas vão dando lugar para o diabo através desse tipo de pensamento, de coisas. Mas o diabo não faz questão de aparecer. Ele não aparece. Mas ele vai entrando sutilmente na vida das pessoas, vai influenciando elas, e vai manipulando elas, sem que elas percebam. E muitas vezes tem muitos cristãos que estão sendo usados pelo diabo, estão sendo instrumentos nas mãos do diabo. Isso é triste, meus irmãos, mas é verdade. É verdade. Você quer ser instrumento nas mãos de Deus? Amém? Amém. Então não dê lugar ao diabo na sua vida. Não dê lugar para o diabo no seu casamento. Não dê lugar para o diabo no seu lar, na sua casa, dentro do seu lar. Não dê espaço, não abre a porta para Satanás. Não abre, em nome de Jesus, não abre a porta. Amém. Um homem e uma mulher que foram renovados por Deus, no seu entendimento, no seu modo de pensar, manifestam essa característica. Eles não dão lugar, ocasião, oportunidade para Satanás agir nas suas vidas. Quarta característica, versículo 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Um homem e uma mulher que foi renovado pelo Espírito Santo de Deus, pela Palavra de Deus, que teve o seu entendimento renovado, é alguém que reparte coisas boas. É um repartidor de coisas boas. O apóstolo Paulo está dizendo: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Meus irmãos, o trabalho é coisa de Deus. Foi Deus que inventou o trabalho, não foi o diabo. Tem muita gente achando que foi o diabo que inventou o trabalho. Foi o diabo que inventou a segunda-feira. Não é verdade. Deus foi o grande idealizador disso. Se você olhar lá em Gênesis, quando Deus faz o jardim, Ele prepara o jardim do Éden, Ele cria o jardim, e Ele coloca... tem muita gente que diz que é o jardim do Éden, né? Mas esse jardim não tinha nome, na verdade. É um jardim que ficava ao leste do Éden, né? Então era uma região ali que a Bíblia está se referindo. Não tinha nome o jardim, mas as pessoas já deram esse nome de jardim do Éden, ficou assim sendo conhecido, jardim do Éden. Deus cria o jardim, coloca o homem, Ele cria o homem segundo a sua imagem e semelhança, e coloca esse homem no jardim. O que Ele diz para o homem? Vai trabalhar. Vai trabalhar.
Agora então você vai cultivar esse jardim. A Bíblia diz que Deus colocou o homem ali para cuidar do jardim, cultivar o jardim. Esse homem teve que plantar, ele teve que cultivar, ele teve que adubar a terra. Deus colocou todo o potencial ali naquele jardim. Mas o homem precisava desenvolver isso, o homem precisava trabalhar nesse jardim. Isso é chamado pelos teólogos de mandato cultural. Deus dá ao homem, designa ao homem uma função dentro do jardim do universo, de ser alguém que vai trabalhar para que esse universo seja cada vez mais potencializado nos seus recursos e na sua riqueza de potencialidades. O trabalho é de Deus, é coisa de Deus, irmãos. Então, quando chegar a segunda-feira, não reclame, diga: Senhor, obrigado por essa segunda-feira, né? Eu acho engraçado que uma vez alguém mandou por WhatsApp para mim uma figurinha assim, e aí tinha um reloginho despertando na figura assim, segunda-feira, né? E escrito assim: vem em mim segunda-feira, e aquele relógio assim despertando ali, né? Vem segunda-feira, né? Agradecendo, chamando a segunda-feira. Trabalho é coisa de Deus, irmão, amém? Amém. Fico triste quando eu vejo gente aí com 20, 30 anos já pensando na aposentadoria. Uma vez eu entrei no ônibus, tinha um rapaz conversando assim, ele devia ter uns 30 anos. Acho que é a minha idade ele tinha. Porque eu já estou planejando a minha aposentadoria, porque já vou me aposentar. Então, meu Deus do céu, já estou pensando em se aposentar com a minha idade, né? Trabalho é bênção de Deus, meus irmãos, porque é com o trabalho das nossas mãos que nós podemos desenvolver a nossa vocação, que a gente pode servir no reino de Deus. Trabalho, vocação profissional é para servir o reino de Deus. Através da sua vocação profissional você serve o reino de Deus, com o seu trabalho, com aquilo que você sabe fazer. Isso é bênção de Deus, isso é dom de Deus, isso é graça de Deus sobre a sua vida. Tem muita gente demonizando o trabalho por aí, mas o trabalho é de Deus. Deus foi que vocacionou você para essa função que você exerce. Você diz: pastor, mas é porque não é você que está no meu lugar, é porque você, não é você que, enquanto Deus te colocou lá, agradeça por esse trabalho, amém? Pode ser que amanhã Deus te tire desse lugar que você está e te coloque num lugar melhor. Enquanto você estiver lá, faça com prazer e com alegria. A Bíblia diz que nós devemos fazer todas as coisas como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Está lavando a louça lá, irmão? Está lavando para o Senhor, amém? Louva a Deus quando você... E ali quando você está lavando a louça, louve a Deus, glorifique, né, a Deus, não fique quebrando os pratos ali, né? A gente que lava a louça, começa a quebrar tudo ali. Tem que lavar essa louça não termina aqui em casa. Lá em casa eu tenho esse chamado, né? Esse chamado, a gente tem que cooperar, a gente tem que dividir as tarefas em casa, né? Mas está ali lavando a louça, está ali fazendo alguma atividade doméstica, está ajudando em algum lugar, glorifica a Deus, diga: Senhor, obrigado por esse trabalho. O apóstolo Paulo diz: trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Aquela pessoa que teve a sua mente renovada, que verdadeiramente tem buscado essa renovação da parte de Deus, ela vai repartir coisas boas, ela vai doar-se cada vez mais, ela não vai ser um parasita, mas alguém que doa e reparte aquilo que tem. O cristão não é um parasita, nós não somos parasitas. Nós somos pessoas que devem repartir aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Prosperidade, irmãos, não é ter muito. Tem gente que pensa que prosperidade, do ponto de vista de Deus, é ter em abundância, ter bastante, é ter muito. Prosperidade é você ter ao ponto de poder repartir o que você tem. Quando eu oro para Deus, eu digo: Senhor, se o Senhor quiser me dar mais em qualquer área da minha vida, que o Senhor quiser me abençoar mais, eu quero que o Senhor me abençoe para que eu possa repartir, para que eu tenha o que repartir. Amém, irmãos? Jesus nos ensina isso. Trabalhe honestamente. Trabalhe. O apóstolo Paulo era apóstolo, mas ele também exercia a sua vocação. Ele era fazedor de tendas e ele fazia isso pela graça de Deus.
para que ele pudesse cada vez mais ser usado por Deus para repartir as bênçãos que Deus tinha derramado sobre ele. Aqueles que desejavam tirar algo, a palavra furtar aqui, o apóstolo Paulo não está apenas se referindo a pessoas que viviam na prática do furto, ele não está se referindo aqui a ladrões, a pessoas que antes roubavam, agora não roubem mais. Não, ele está falando sobre um estilo de vida, um jeito de viver centrado em si mesmo. Essas pessoas devem abandonar esse jeito de viver centrado em si mesmo. Agora essa pessoa que tirava das pessoas, ela se converteu, ela conheceu a Cristo, ela experimentou uma transformação, e agora o desejo dela é repartir com aquelas pessoas que não têm, é repartir com os necessitados. Essa é a verdadeira pregação do Evangelho. É quando você sente esse desejo no seu coração de não apenas tirar, mas sim poder cooperar, contribuir e repartir aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. O apóstolo Paulo está condenando isso aqui, o estilo de vida centrado em si mesmo. Não é isso que Deus deseja para nós, não é isso que Deus deseja para a sua igreja. Tem pessoas que são eternos pedintes, pessoas que vivem nessa condição de extorquir, de pedir, de querer tirar vantagem dos outros. Mas o verdadeiro cristão que experimentou uma verdadeira renovação na sua vida, ele é um repartidor. Ele reparte da abundância que ele tem recebido de Deus, ele reparte, ele é generoso. Ele é alguém que abençoa, ele é alguém que doa, ele é alguém que se compadece. Amém, irmãos? Uma vez um pastor estava falando, tem muitas pessoas hoje se escandalizando com muita coisa. Tem muita coisa que para a igreja evangélica no Brasil hoje é motivo de escândalo. E ele cita um exemplo: o homossexualismo. Se deparar com duas pessoas hoje do mesmo sexo, se abraçando, se beijando na rua, isso é, para muitos cristãos, e isso é justificável, é um motivo de escândalo. E ele diz assim, mas tem muitas pessoas que não se escandalizam quando vê alguém passando fome, passando necessidade, precisando de ajuda, morando debaixo de uma ponte, numa marquise. Não se choca, isso não escandaliza, mas outras coisas escandalizam. Isso nos deveria escandalizar também. Sempre que nós olharmos, nos depararmos com alguém passando uma situação de dificuldade, de necessidade, isso deveria mexer com o nosso coração. Cristo veio para isso. Ele não veio para extorquir. Cristo não veio para tirar algo de nós. A palavra de Deus diz que o propósito de Cristo ter vindo a esse mundo foi para redimir o homem, foi para se doar por inteiro em prol desse homem, da redenção do homem. Jesus veio redimir aquilo que estava corrompido e destruído pelo pecado. Ele veio redimir. Hoje nós temos falado muito aqui na igreja sobre missão integral. E tem muitas pessoas que às vezes, por não entender o conceito de missão integral, toca o pau nesse tema, né? Da missão integral. O que vem a ser a missão integral, irmãos? É a gente lembrar que o Evangelho não é apenas algo teórico. O Evangelho não é algo que apenas se resume a um discurso. Não é algo simplesmente que a gente fala, que a gente crê, que a gente pensa. O Evangelho tem a ver com prática. Prática. Fazer caridade, ajudar necessitados, ajudar a sociedade, fazer algo pela sociedade. Isso é cristão. É cristão. Isso a gente aprende com Jesus. Com Jesus. Uma vez eu fui lá em Curitiba, vi na praça de Curitiba, tinha uma pessoa com a Bíblia aberta lá, falando bem alto, pregando bem alto. Você olhava em volta e você não via ninguém. Na mesma praça você tinha uma Kombi, eram os espíritas, estavam ali com a Kombi distribuindo sopa. Você viu uma fila enorme de gente ali esperando receber a sopa. Na mesma praça, os espíritas ali distribuindo sopa, é aquela fila enorme. E se a gente juntar as duas coisas, se a gente pegar essa palavra aqui e juntar com a sopa,
Continua sendo o Evangelho de Jesus? Continua. Continua sendo o Evangelho de Jesus. Porque Jesus também saciou a fome da multidão. Quando ela estava com fome, Jesus foi lá e multiplicou pão. Primeira coisa que Jesus fez foi multiplicar, foi saciar a fome daquelas pessoas. Foi cuidar delas. A gente quer cuidar às vezes da parte do lado de dentro, mas às vezes a gente esquece de cuidar também do lado de fora de outras necessidades. Meus irmãos, tem muitas necessidades no mundo. Tem muitas necessidades nesse mundo, tem muitas necessidades em Gravataí, tem muitas necessidades aqui dentro dessa igreja. E Deus quer usar você para que essas necessidades sejam supridas, sejam sanadas. Cristo veio para redimir o homem como um todo, corpo, alma e espírito. Nós precisamos também sermos pessoas que repartem. Jesus disse: se você tem 2 capas, dê a capa. Se alguém te pede, dê, simplesmente ofereça, dê. Essa é a mensagem de Jesus para nós. Quinto e último lugar, meus irmãos, qual é a característica que define um homem e uma mulher que foi renovado no seu modo de pensar e de agir? As suas palavras são fontes de bênção. Versículo 29 diz: nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. As nossas palavras devem ser fontes de bênção, bênçãos. As nossas palavras não são condicionadas, obrigado, irmãos, pelo que os outros gostariam de ouvir. Se a gente fala aquilo que as pessoas só querem ouvir, a gente se torna um bajulador. Porque o bajulador é aquele que fala o que os outros querem ouvir. Esse é o bajulador. Só que o apóstolo Paulo diz que a condição do nosso falar não deve ser a de um bajulador. Falar somente aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. E o nosso falar não está condicionado também pelo que eu gostaria de dizer. Não é alguém que responde a tudo e a todos, distribuindo grosserias e produzindo feridas dos outros. Esse é o outro lado da moeda, aquela pessoa que fala não o que os outros querem ouvir, mas aquilo que ela quer dizer. Então ela sai por aí magoando todo mundo, machucando todo mundo, ferindo as pessoas. Não. O nosso falar deve ser condicionado pela necessidade daqueles que ouvem as nossas palavras. Por isso que nós somos, como cristãos, portadores de bênçãos, portadores de cura. A nossa boca deve ser uma fonte de bênçãos. O apóstolo Paulo diz que não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas só aquela palavra que for proveitosa para edificação. A palavra edificar significa construir. Se você vai construir aquela pessoa, se você vai construir, se o que você vai falar vai construir algo nela, então fale. Esse deve ser o nosso critério na hora de falar, na hora de dirigir uma palavra a alguém. Deve ser sempre nesse sentido de trazer, de promover na vida dela edificação, crescimento. Amém, irmãos? Aquilo que você fala deve beneficiar as pessoas, deve beneficiar elas. E isso, meus irmãos, é algo que nós precisamos aprender a desenvolver na nossa vida, a praticar. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Amém, irmãos? E é interessante que no versículo
30 ele diz: não entristeçam o Espírito Santo. Logo em seguida ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo muitas vezes se entristece conosco, porque muitas vezes aquilo que nós falamos traz tristeza ao coração de Deus. O Espírito Santo se entristece muitas vezes quando você deixa escapar da sua boca uma palavra torta, uma palavra que não produz crescimento, que não produz vida, que não traz nenhum benefício para aquelas pessoas que estão ao seu